Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia e hoje a gente está literalmente estreando o quadro novo com a nossa queridíssima Mulher Maravilha, Ana Maria Siriani. Ana Maria Siriani, bem-vinda e agora o bastão é todo seu. Vou passar o bastão aqui para ela aqui. Eba! Nossa, é uma Muito caneta. obrigada. É o que tem mais perto disso. É o que tem para hoje. Muito obrigada. Queria dizer que eu estou super feliz de estar nesse episódio 1 com vocês. Agradecer muitíssimo a confiança e a oportunidade, porque tem um tempo já que eu queria falar dessas coisas, então estou pronta. Vamos embora. Muito bom. Então agora, mais do que nunca, a gente está aqui para literalmente dar um start. E quando a gente fala desse start, é começar a entender, assim como vocês viram no episódio 1 do Hélio, né? Entender como que a Ana Maria chegou nesse processo pedagógico, como que ela começou a se interessar mais. Ela vai dar um monte de carteirada aqui para vocês entenderem que ela é muito boa no que ela vai falar, porque vocês têm que confiar nisso, né? Então, em cima disso, a gente vai, né, literalmente falar um pouco mais da carreira dela em relação à parte de toda a parte pedagógica, educativa e como aluna, principalmente, né? Então, uma das coisas muito legais que eu deixei até na descrição aqui, que a Ana Maria vai falar de como que a Ana Maria é professora e como a Ana Maria é aluna, né? E uma das coisas que eu mais admiro nela é acompanhar o processo de estudo que ela tem rotineiramente. A gente compartilha muitos estudos entre a gente também, que é uma pessoa que não está só eu sou professora, então eu não preciso mais estudar, né? Algo meio óbvio, mas muita gente eu acho que ainda encara dessa forma. Então, Ana Maria, me fale, como tudo começou? É até cômico falar isso, né? Tipo, lá no Big Bang, quando houve uma explosão. Eu venho de uma família de professores, né, Fulco? Todos os irmãos do meu pai são professores e ao longo da carreira se transformaram em orientadores pedagógicos, depois em diretores. Teve gente que trabalhou em regional, né, de educação. Então, a minha família é uma família de professores. Tanto que uma das coisas que acontecia muito é que meu pai e minhas tias recebiam livros, esses livros didáticos para indicar para os alunos, e eles passavam os livros para mim. Eu era uma das netas mais velhas, né? Tinha eu e o meu primo Eduardo durante um tempo, e a gente brincava com esses livros didáticos. Então, assim, essa coisa de ter modelos de pessoas que estudam e ensinam é uma coisa que está na minha vida desde sempre. Mas eu realmente achei em algum momento da minha carreira que eu ia ser só fisioterapeuta. E aí acabei virando professora, assim. Então, até muito por estímulo do Carlão, né? Então, assim, onde começou? Começou de muito tempo atrás, já dentro de casa mesmo, minha família. Meu pai, durante um tempo, podia ser bancário do Banco do Estado de São Paulo, do Banespa na época, e professor na rede pública. Então, durante muitos anos, ele teve 2 trabalhos e era professor. E sempre foi uma pessoa que estudou muito, né? Meu pai fez vários concursos internos no banco, passando de cargos diferentes através de concurso mesmo. Então, ver as pessoas estudando, mesmo depois trabalhando, era uma rotina na minha casa. A minha mãe foi estudar mais velha, foi professora também. Então, em casa, a gente sempre foi muito estudioso. E mesmo como profissionais, as pessoas continuavam estudando. É um exemplo, né? Então, acho que um pouco a ideia desse podcast de hoje, mais do que contar e bater carteira do porquê que eu posso falar um pouco disso, é servir como um exemplo, uma inspiração para as pessoas também, para que as pessoas vejam que quando a gente tem um modelo, a gente fica mais animado para tentar seguir ele também, né? Não, com certeza. E eu acho também muito interessante que, assim como a gente conversou até antes de começar a gravação, é um assunto que pouco se fala, né? Eu acho que nessa questão de o que a gente faz depois da faculdade, né? A faculdade da fisioterapia, como qualquer profissão da saúde, ela está muito além do me formei, agora eu estou pronta, agora vem mercado e no mercado eu aprendo as coisas, né? Tem muita profissão que a faculdade também é um processo que passa muito rápido, porque literalmente o que vale é onde vai trabalhar, né? E a fisioterapia tem uma constante evolução, acho que até do formato do que a gente está chamando de fisioterapia, e para a gente conseguir ser bons profissionais, ele está muito além, né? Então, vai ser um ótimo espaço para a gente conversar além de uma sala de aula, além de um consultório, além de uma clínica, de um clube, e mostrar a dimensão disso tudo, né, Ana? Então, me fala como que, literalmente, né, você falou que estimulada pelo nosso queridíssimo Carlão, né, o nosso mestre dos magos,
Você começou essa coisa de querer lecionar, né? E começou, eu sei que desde muito cedo, e aí me fala esses primeiros steps e tudo que foi evoluindo dentro disso. Eu procurei o professor Carlos Castro para ser aluna de iniciação científica dele, né, de TCC. Quando eu descobri, o Carlão não tinha mestrado, e por não ter mestrado, não tinha doutorado na época. E aí, por não ter doutorado, eu não podia ter bolsa PIBIC, né? Os orientadores que recebem bolsa CNPq, eles têm que ser doutores. Então, eu fui para ser orientada dele, imaginando que eu teria uma bolsa de iniciação científica, e eu queria desenvolver um projeto de ontoforese na época, eu estava encantada com isso. E o que aconteceu foi que, por ele não ser doutor, eu nunca tive uma bolsa de IC. Embora a minha vivência com o professor Carlos tenha sido mais do que isso, né? Mais do que uma iniciação científica. O Carlão levava a gente junto com ele quando ele ia atender, o Carlão... E a história de eu dar aula acontece por causa disso. Ele carregava os orientados dele com ele, né? Principalmente eu e o Márcio, na época. E aí nós fomos para dar um curso em Varginha, um curso de atualização na Federal de Varginha, não, Federal de Lavras. A gente passou por Varginha. E na época tinha aquela coisa do ET, sabe? Eu lembro até hoje disso. E aí nós fomos para Lavras e antes de ir para Lavras, o Carlão já tinha me dito, olha, eu quero que você prepare a parte de diadinâmicas do curso. Quero que você dê diadinâmicas no curso. Chegou lá, Fulco e Rafa. Tinha uma sala, um auditório da Universidade de Lavras, cheio de profissional. Tinha umas 50 pessoas, mais ou menos. Tinha Lavras e mais um tanto de gente lá. E eu tinha que subir no palco e falar pra gente formada. E eu tava, tipo, no segundo, terceiro ano de faculdade. Então, assim, foi um baque, sabe? Tipo, eu fiquei muito nervosa. Suava pizzas, né? E aí, mas deu tudo certo, Eu lembro que na época eu tive um chilique, eu fumava na época, fica vendo. Porque eu ficava nervosa, fumava. Uma coisa que eu nunca fazia. Mas enfim, fui lá, dei a minha aula e depois disso, o Carlão foi me incorporando nas atividades didáticas dele, dentro da disciplina e também em cursos que eventualmente ele dava. Então ele não ia sozinho, ele carregava eu e o Márcio e a gente fazia parte da aula. O Márcio sempre falou de eletrodiagnóstico, eu de diadinâmicas ou correntes polarizadas, e aí de ontoforese, né? Porque eu estava estudando isso. E foi assim que eu comecei a dar aula na fisioterapia, para fisioterapeutas mesmo. Comecei sem estar graduada, já falando em curso de atualização. Então, aquele modelo bem tradicional que a gente tem, né, Fu? Professor no palquinho, slide e tagarelando, né? Eu sou ótima de tagarelar, uma geminiana, né? Então, eu enganava todo mundo mesmo. E eu acho isso muito natural, até num processo da gente se acostumar com estar na frente, né? Eu acho que é um momento que você está se criando como autoridade, né? Não no sentido de ego, mas de, tipo, entender que você está lá e você sabe o que você está falando, né? Você ganhar essa confiança foi um dos processos que inicialmente, eu também, quando comecei a dar aula, eu me sentia que a aula era mais para mim do que para os outros, né? Porque eu tinha que ter cumprido o meu papel lá na frente, né? E se a pessoa entendeu ou não, né? São outros 500, né? E eu acho que é isso que a gente está querendo conversar um pouco mais, porque a gente, como professor, muitas vezes, a gente passa a nossa mensagem e a gente não consegue pensar nessa questão da absorção do que foi passado, né? E muitas das conversas que eu tenho com a Aninha está relacionada a isso, né, Ana? Esse processo de como fazer a pessoa absorver mais, conseguir mensurar o quanto que ela entendeu, quais foram as reais dificuldades. A gente fala muito sobre o processo de feedback, né, Ana? Então, assim, como que começou a surgir, talvez, essas curiosidades de uma outra etapa, né? Acho que o ensinar é muito mais do que informar, né? Então, falando um pouco mais disso também. E aí, o que aconteceu é que eu saio da graduação, né? E já faço a minha tentativa de pós. Eu fui reprovada no meu primeiro concurso de mestrado por falta de vagas e tal. Tinha gente mais qualificada que eu na época. Eu fico um ano no limbo ali entre atendimentos domiciliares e uma clínica de um amigo que me acolheu, me recebeu, me ofereceu meu primeiro emprego, mas aí eu queria muito fazer pós. Tanto que eu desisti do aperfeiçoamento aqui no HC, que eu também passei,
mas como os tempos de matrícula eram diferentes, eu desisti do aperfeiçoamento achando que eu tinha passado no mestrado, que a pessoa também se achava, né? E aí não passei. Mas quando eu não passei, eu comecei a trabalhar como professora. Então, meu primeiro emprego de professora foi na Unip, né? Eu já estava com a boca no mestrado mesmo, aí eu entro no mestrado, venho dar aula na Unip, e também é outra história engraçadíssima, porque eu vim acompanhar um colega na entrevista de emprego e saí empregada. Eu não tinha carteira de trabalho, não tinha nada. Eu vim de acompanhante, vim passear em Ribeirão Preto e saí empregada. E aí eu viajava tal para dar aula. E aqui a gente começa assim a sentir o peso da coisa ser profissional, né? Então agora eu ganho um salário, estou registrada, é uma instituição de nível superior privado, em que o esforço para que o aluno não perca o ano, não seja reprovado, e é um esforço lícito no sentido em que eles realmente não querem que o aluno perca o ano, certo? Então, não estou falando de estratégias ilícitas de aprovar o aluno no matter what, não é isso. Nessa época, principalmente, a gente não tinha isso. Perfeito. A gente tinha um mercado de trabalho enorme para professores de fisioterapia, tinha curso de fisioterapia abrindo em todo lugar, eu estou falando de 1997. Essa época, a gente tinha oportunidade de emprego excelente. Eles caçavam mestre e doutor, se você estivesse fazendo mestrado, você era contratado primeiro, sabe? A gente está falando de uma outra época, em que o mercado para professor era muito grande. E tem uma coisa super curiosa dessa época, de novo, né, as coisas que a gente só vai entender depois. Eu tenho uma colega muito grande, uma enorme amiga do mestrado, que é a Delaine Rodrigues Bigaton, que saiu da Unimep recentemente, ela era professora lá, e voltou para a clínica, abriu o consultório dela, está clinicando. E ela disse uma coisa para a gente refletir, que eu achei muito interessante. Nessa época que eu me formei como fisioterapeuta, saindo da Federal de São Carlos, existia muito essa coisa do tipo, se você fizer mestrado e doutorado, você vai ser docente. É como se não houvesse nenhuma outra alternativa, certo? Sim. Então, muita gente fez mestrado e doutorado, saindo da graduação, porque fez uma iniciação científica com um professor que era legal, que estimulou isso, e foi para a docência como um fluxo natural e único, como uma via de mão única. E todo mundo foi. Sim. E a gente virou professor com as disciplinas de didática que tinha nos nossos programas de pós, que às vezes era 2, 4 créditos de didática, ensinados para pessoas que são de uma profissão extremamente técnica, né? Que não tinha esse histórico de refletir sobre o ensino, que não tinha esse histórico que não fosse o palco e os alunos. E a gente foi. E a gente foi literalmente replicando esse modelo. Sim. E aí é que começa a coisa do, bem, estou fazendo, aí você fala assim, pera, é assim mesmo ou eu preciso melhorar? Acho que são poucos que param para refletir nisso, né, Ana? Eu acho que é um negócio que a gente vê, que eu acho que isso que você acabou de falar, ele mostra muito porque que distanciou por muito tempo, né? O professor não conseguia atingir uma informação clinicamente relevante, né? Porque se naquele trajeto dele ele tem que seguir mestrado e doutorado, que é a formação de uma outra carreira, para você chegar e você não ver pacientes, dificilmente você saberia transferir diretamente para uma prática clínica, né? Então, acho que isso acaba interferindo diretamente. Por favor. E outra coisa, né? Era entendido como falha também o professor ou a pessoa que ia para esse caminho do mestrado, doutorado e não ia para a docência, né? O cara que ia para a clínica, coitado, não conseguiu seguir, né? Exato. E mais do que isso também, né? O entendimento da própria profissão. Como a profissão é técnica, tudo bem se você for lá e reproduzir a técnica para o aluno, e só, né? Porque naquela época, ainda quando eu me formei, essa coisa do, tem que atualizar, saiu um guideline, saiu uma revisão sistemática, isso é uma meta-análise, a gente não tinha isso. Sim. Então, a gente estava realmente reproduzindo. Então, esse modelo de ensino, ele era bom, ele funcionava e ele servia à profissão. Sim. Não precisava se preocupar com isso. Aí, eu peguei bem essa transição que a gente está vivendo como professor. Aquele modelo
ele é um modelo que a gente vai ainda levar umas 3 ou 4 gerações mudando a cabeça, né? E reformando esse ensino e a prática clínica. Concordo. Eu tenho muitos profissionais que eu admiro, né, que foram meus professores e afins, mas você vê um padrão muito parecido do que você falou, né, Ana? Eles têm livros específicos, se você for ver, um bom fisioterapeuta sabe tudo da Kirchner, sabe tudo do Kendall, sabe tudo do Guyton, e são alguns livros específicos que a pessoa sabe de cor e salteado, né? Então, assim, você vê que é um outro tipo de formação baseada em livros. E a gente está numa formação baseada em artigos hoje, né? Na ortopedia, eu comprei o livro do Charles Neer, né? Porque eu gostava de ombro e a literatura era médica. Total. Você lia livros médicos. Um dia eu mostro a minha biblioteca de livros da ortopedia, eles são todos livros médicos. O primeiro livro que sai de reabilitação musculoesquelética traumato-ortopédico é da Manoli, um azulzão. Eu já estava formada. Isso acaba mudando muito o fluxo do processo, né? Se são os formadores que estão formando dessa forma, né? Até inverter todo o processo é muito complexo, né? Mas, por favor, Ana, continue sua trajetória. Perdão, Rafa. Não, e outra coisa, né? Que além da mudança do livro, eu acho que não é só isso, né? Eu acho que não é só isso que mudou, mas o fato de hoje a formação ser baseada em artigo também coloca o professor em um outro posicionamento, né? Acho que o Felipe Reis falou isso numa live, talvez na live do que a gente falou de definição de dor, não lembro agora exatamente onde ele falou isso, mas que a gente não consegue ler tudo, né? E aí, hoje, com acesso à internet, é muito provável que os alunos tragam coisas que a gente não leu, né? Então, porque quando o funil eu tenho todos os livros, já li tudo que tem para passar e esse é o conteúdo e eu vou passar para os alunos, eu detenho o conhecimento, né? Mas a partir do momento que você entende que o conhecimento está lá, muda a todo momento, muitas vezes nós não temos tempo de ler tudo, né? De todas as áreas, até porque a gente vai se especializando em alguns assuntos, né? Isso muda bastante, né, Ana, também, a posição do professor e a função dele em sala de aula. Total. Exato. E aí essas coisas todas, elas vêm sendo refletidas dentro do ambiente acadêmico, professoral, na nossa velocidade também, né? Então, é lógico, talvez eu, por estar na Universidade de São Paulo, onde a gente tem tempo de dedicação, não só para a sala de aula, mas também para pesquisa, mas também para o administrativo, e tem a oportunidade, por exemplo, de parar 1 ano, 6 meses, fazer um sabático, a gente tem mais espaço de reflexão do que um professor horista, né? Tem isso também. Se bem que, eu vou ser muito honesta, eu tenho visto cada vez mais pela experiência docente dos meus alunos e de outros colegas que estão no ensino privado, que as universidades privadas têm se adiantado muito em discussões como avaliação formativa e não para dar nota, né? O espaço virtual como forma de acesso ao conteúdo e não só a sala de aula. As privadas estão muito mais na frente com isso. As estratégias que envolvem mais o aluno, porque um aluno mais envolvido, ele tem uma evasão menor, né? A USP não está preocupada se o aluno... Tá, lógico, não estou falando que não, mentira. A USP está preocupada com o aluno que vai embora, mas a nossa taxa de evasão é muito menor do que é numa escola privada, onde a pessoa paga as mensalidades, né? E aí a nossa preocupação também vai na velocidade da nossa necessidade. Então, as escolas privadas vêm capacitando os seus docentes para metodologias, estratégias de ensino mais dinâmicas, mais centradas nos estudantes, há mais tempo do que a gente, né? E uma coisa que eu quero só complementar a respeito da parte técnica da profissão é que se você conversar com alguém da área de humanas, um historiador, um sociólogo, esse cara nunca parou de estudar, gente. Ele tá lendo, ele revisita os clássicos, ele conhece gente nova, né? Enquanto que as profissões mais técnicas, não. A gente tinha essa ideia de que bastava saber aquele corpo de conhecimento e cair na vida profissional, né? E agora a gente vai ter que olhar para essa coisa de o que é possível fazer e preparar dentro de sala de aula que garante a continuidade da qualidade profissional. Essa é a maior missão hoje de quem forma profissionais de saúde. O trabalho é técnico. Então, o que nós precisamos fazer dentro de sala de aula que me garante que o meu aluno não vai cair, por exemplo,
num serviço público, né, onde ele não tem assim tanto estímulo de carreira, onde para você ser demitido tem que acontecer um evento extraordinário, né? O que eu vou fazer com essa pessoa para que ela não se assente numa situação de conforto e reproduza técnicas que, inclusive, deixaram de ser recomendadas pela ciência? Então, mais do que dar um corpo de conhecimento teórico, é uma coisa de atitude de vida, né? Sim. E isso é muito bonito, porque isso muda muito o papel do professor. O professor o professor realmente tem que virar alguém que é meio e não fim. Uhum. Não, isso é muito legal, porque isso reflete em algumas coisas que as pessoas se dizem muito distante, né? Porque toda essa formação não está relacionada a você ser um pesquisador, mas você é uma pessoa que consome ciência, né? Então você não precisa ser professor, mas você precisa conversar com o seu paciente. E aí a Educação em Dor trouxe isso para a gente muito forte, né? Então, entender que várias dessas características que a gente tem hoje de profissionalismo, que a Ana está falando, está relacionado diretamente com a pessoa que fala que está o dia inteiro na clínica, né? Então, eu saber conversar com o meu paciente, conseguir fazer ele mudar de comportamento, gerar novos hábitos, estimular que ele continue com esses hábitos futuramente, são coisas que o professor também tem, teoricamente, teria que se preocupar hoje em relação ao seu aluno num futuro mais distante, né? E continuando, Ana, né? Por favor, continue a sua história. Aí, como professora, eu era professora e ela era aluna de pós ao mesmo tempo, né? Uhum. Como professora, e na verdade não é como professora, eu, Ana Maria, sou uma pessoa que não gosto de passar vergonha. E não gosto que as pessoas me digam, olha, isso aqui não ficou bem feito. É um traço de personalidade. É uma forma de atingir as pessoas e ser bem aceita, ser bem recebida, né? Do tipo, nossa, aquela moça é tão estudiosa, nossa, ela é tão esforçada, nossa, ela faz as coisas tão bem. É uma forma de me relacionar com o mundo. E aí eu fui para a sala de aula e comecei a entender que faltava elemento de didática e de entender o que eu estava fazendo ali. Eu tinha excelentes exemplos de professores, mas eu queria entender qual era a medida do sucesso deles. O que eles faziam que era sucesso? Porque a gente tinha professor bom e professor mais ou menos, né? Uhum. E aí eu queria entender que estratégias eu podia usar para melhorar o meu desempenho em sala de aula. E aí, na pós-graduação, eu cheguei a fazer, acho que 2 ou 3 disciplinas fora do meu departamento na época, para poder fazer didática do ensino superior com o pessoal da Humanas. Então, uma eu fiz em Araraquara, quando eu era professora ainda na Uniara. Então, eu fazia pós em Piracicaba, eu trabalhava em Araraquara e fazia uma disciplina na Unesp em Araraquara de didática para somar, né? Legal. Mas veja, nessa época ainda, bem essa coisa filosófica, sabe? Quem é Paulo Freire, o que é o modelo construtivista, essas coisas ainda. Que eu gostava, me interessava, eu fui para aprender, mas eu achava extremamente teórico. O mão na massa, como é que eu faço isso na sala de aula, me parecia muito distante ainda. E aí eu termino meu doutorado, já contratada por duas instituições de ensino superior, uma já dando aula na pós, a outra fazendo graduação e tocando clínica. E eu continuo nessa busca de como melhorar como professora. E na Universidade Salesiana de Vitória, eu começo a aprender algumas coisas diferentes, ainda sem relacionar exatamente com os modelos teóricos aí. Na Salesiana de Vitória, o aluno tem uma oportunidade que chama reensino. Quando a prova acaba, o professor entrega as provas e os alunos têm a oportunidade de refazer as questões, todas, inclusive as erradas, né? E esse momento também é o momento que a gente faz as devolutivas de prova, que a gente discute os gabaritos, o que estava melhor, o que estava pior. Outra coisa que eu aprendi lá é você estar na sala de aula antes do aluno chegar. Porque é você estar lá para acolher o estudante, para recebê-lo, é a oportunidade dele conversar um minutinho antes com você, né? É a oportunidade de você criar um vínculo de pessoa com o estudante, não só o professoral. Tipo, cheguei, liga o taxímetro, corre os 40 minutos de aula, acabou, fui embora e vaza. A Salesiana prima por essas coisas, ou primava por essas coisas, e eu aprendi isso lá. E voltando para o estado de São Paulo, quando eu vim mesmo para a USP,
a USP dá para nós uma série de oportunidades. A gente tem, ou tinha, não sei como é que está a articulação atual, um grupo de apoio pedagógico do campus de Ribeirão Preto, que fazia várias iniciativas. Tudo que tinha eu ia, tudo que eu podia eu ia, eu não perdia. Depois, a Pró-Reitoria de Graduação, ela lança um programa de desenvolvimento para docentes, onde tem uma série de palestras que vai passando nos campos, né? Vai passando em todos os campos da USP e proporcionando isso para os docentes. Você se inscreve, tem um coffee que é um arraso, sempre tem Carolina, sempre tem pão de queijo, eu não perco de jeito nenhum. E aí também, gente, eu já tinha vivido algumas experiências de ver profissionais sendo convidados para congressos e se desempenhando muito mal na hora de falar. Eu já tinha ido, por exemplo, a congresso. Esse é um clássico, eu não sei como é que está hoje, mas é um clássico. Tinha um determinado congresso que eu ia todos os anos e eles convidavam clínicos para falar, fisioterapeutas clínicos, dentro de um congresso grande, multiprofissional. E os fisioterapeutas sempre se saíam, assim, sofrível, sabe? O desempenho no palco, na hora de falar num congresso, era muito sofrido. Então, na USP, além de estar estudando, eu começo a arrastar os meus alunos de pós-graduação comigo para essas atividades. Perfeito. O Eduardo... Boratti? Esqueci o Boratti. É um que toda vez eu arrastava ele comigo. Nós dois ficávamos no pão de queijo e aproveitava as palestras. Denise Martinelli, uma menina que eu sempre arrastei, Ramon, eu arrastava esse povo comigo. Gente, vai ter palestra, catava todo mundo no laboratório, enfiava no carro, subia para enfermagem, subia para a FEA, aonde estava a palestra a gente ia. Então eu comecei também a investir na formação dos meus orientados, em termos de didática. A ponto da gente ter uma estratégia de avaliação na cinesiologia para prova prática, que eu treino eles, eu ensino eles a dar feedback. Então, assim, quando você passa pelo laboratório, invariavelmente você recebe algum treinamento também para se portar como um tutor ou como um professor. Muito bom, muito bom. E isso é uma coisa que eu acho que é interessante, porque o processo acadêmico, ele é muito além, né, de você fazer um paper, de você fazer um projeto, né? Ele é uma formação literal, né, de um acadêmico, e a gente, se você for ver o comportamento, né, no exterior, na Europa, ele é ou o cara vira professor depois, ou ele vira um full researcher, né? Então ele vai virar ou pesquisador ou professor, e para ele tem o mesmo peso, que eu acho que no Brasil não tem o mesmo peso, né? Então é uma coisa que acaba também influenciando muito diretamente essa forma de encarar. Também tá mudando. Sim, não, eu concordo. Tem uma coisa legal, assim, eu acho que dessa formação, né, da pós, eu digo, que é, eu acho que eu já conversei até com a Ana sobre isso, né, mas nós somos um dos únicos países que tem esse currículo de pós-graduação, né, que envolve você fazer disciplina, envolve muitas vezes você fazer estágios didáticos, envolve você fazer o projeto, muitas vezes, né, tá no laboratório. Então, realmente você pode ir para muitos lados, né? As pessoas vão se achando em cantos diferentes. Eu, por exemplo, também sou da USP, mas tive uma outra experiência, né? Fui muito voltado para a parte mais técnica de pesquisa, menos para a parte de ensino. Eu, hoje no grupo, né, sendo parte do grupo da Ana, eu vejo que tem um estímulo muito grande para a parte de participar das disciplinas, né, de ajudar na graduação, de se preocupar em produzir um material legal, um material que os alunos vão pegar, ainda mais agora, né, que está tudo migrando para online, eu vejo todo mundo se movimentando junto. Então, eu acho que... Orientar os ICs. Orientar os ICs. Eu acho que a pós, aqui no Brasil, justamente por ser abrangente, ela dá vazão para o orientador, talvez, criar o seu estilo ali, né? Vão ter orientadores que vão puxar extremamente para a parte técnica do researcher, né, do pesquisador. Vão ter outros que vão ter um misto ali, né? Vão ter outros que vão ser muito de ensino e a parte só vão prezar muito as disciplinas, e o projeto não é nada, assim, a ideia não é que o projeto seja o principal ponto. Então, eu acho que cada instituição também cobra, né, a performance de forma diferente, mas o fato da gente ser abrangente na pós, o mestrado, doutorado, faz com que também as pessoas se formem de formas muito diferentes, né? Muito diferente, Rafa. E tem uma coisa curiosa que é porque a gente vê ainda esse modelo ainda muito passivo. É lógico que está mudando. Eu acho que em 5 anos mais, no máximo, a gente vai ter uma geração totalmente nova, porque os métodos de ensino estão mudando no nível, lá no secundário, né?
no que antes para mim era o colegial. Agora eu já nem sei mais como é que chama. Pra vocês verem como esse podcast não vai ser sobre educação formal, do jeito que as pessoas falam. Vai mudar. Mas hoje ainda a gente tem muitos alunos que procuram programas de pós e graduações e não param para refletir se aquele lugar onde ele vai se formar vai dar para ele aquilo que ele quer. Né? Então, assim, ter a clareza de que, se eu fizer com determinado professor, eu vou sair muito bom de laboratório, mas eu provavelmente nem vou escrever meu paper inteiro, porque ele vai sentar do meu lado, eu vou dar os dados, eu vou falar a literatura e ele vai estar no computador comigo completando o paper. Eu não vou ter a experiência de viver isso, essa agonia de escrever, de pôr no papel sozinho. E pode ser que é isso que você quer. Agora, pode ser que você queira um profissional, um laboratório que te dá a possibilidade, inclusive, de fazer trabalho de extensão, como é o caso do meu, que é ir para o arco, atender paciente, vivenciar, da extensão ao ensino. Então, as pessoas também precisam saber que existe essa possibilidade, essa gama de oportunidade, e escolher não só porque acha que é um bom orientador, porque viu falar na live, ou porque viu o currículo, né? Conhecer um pouco a pessoa para poder experimentar, como é a graduação. Então, por exemplo, quem vem para Ribeirão Preto para fazer uma graduação, imaginando que vai ter uma formação em fisiologia do exercício e vai trabalhar com atletas, a gente tem essa possibilidade, mas não é o core do curso. Nós temos um hospital de nível terciário, a gente tem ambulatório de queimado, a gente tem Hansen, a gente recebe mão explodida, cirurgia de nervo, que você acha que o cirurgião está operando espiritual, porque você não vê o fio, não vê o nervo, não vê nada, entendeu? Então, assim, é um hospital de alta complexidade. O nosso berço é alta complexidade. Então, ter a responsabilidade também sobre o seu futuro profissional é uma coisa que eu quero falar muito nesse podcast, que é você se situar como um adulto que está procurando um caminho profissional. Você pode mudar depois, mas nesse momento, o que você quer para sua vida? Sim, muito legal. E uma coisa, não sei se a Ana tem mais parte, eu sei que tem mais coisa, né? Não sei se você vai falar agora, da sua parte como professora, e eu gostaria muito de escutar da Ana como aluna, né? Então, essa coisa da Ana inquieta, que está toda hora comprando todos os cursos que vê na frente, parece que são as blusinhas que ela vê na loja, né? Mas a gente troca muito... A gente troca muita figurinha disso, né? Mas eu fico muito, muito feliz em ver, né? Toda essa pessoa inquieta procurando novas coisas e se adiantando de muitas, né? Então, eu acho que é muito legal se você quiser terminar a sua parte como professora e agora a gente finalizando também da aluna como a Ana como aluna, né? E contar um pouco dessa parte, eu acho que é muito interessante. Assim, como professora, eu realmente tenho um pouco dessa característica, assim. Eu percebo que entre os meus colegas, eu sou uma pessoa que arrisca um pouco mais. Então, o meu supervisor de pós-doc, ele dizia que a palavra que me define é fearless, que é destemida, né? Então, assim, eu sou a pessoa que tenta. Então, eu que fui lá e fiz um model primeiro, eu que mudei a estratégia de avaliação da prova prática para um modelo menos técnico e mais de habilidades profissionais. Eu que fui para a residência multiprofissional e trabalhei com avaliação formativa lá. Então, assim, e aí depois todo mundo vem também, porque a onda é uma onda, né? E aí vai todo mundo junto e a gente vai se ajudando. Então, eu sempre tive essa coisa de estar um pouquinho à frente. Às vezes, tão à frente que até os alunos ficam meio assustados, né? Então, eu era professora de eletro, isso é antes de eu sair para o meu pós-doc, e eu propus para eles um role play. Então, eles tinham um caso clínico, cada grupo, e eles se alternavam entre pacientes e clínicos, e aí eles se combinavam separados e chegava lá, era, por exemplo, um jogador de futebol que estava com uma lesão de LCA, o cara ia fazer uma aplicação de um recurso fotoelétrico e a namorada ficava em volta do cara e, sabe, assim, e era muito engraçado porque os alunos se vestiam e toda uma encenação e depois a gente fazia o que a gente chama de debriefing, né? Que é sentar para fazer o feedback da situação. E isso para os estudantes é uma coisa que até hoje eles lembram, mas isso é 2009. Entendeu? Hoje a gente fala de role play em sala de aula. Eu estava fazendo isso em 2009. Nem sei de onde eu tirei essa ideia, para falar bem a verdade. Então, essa coisa de ser um pouco inquieta me ajuda muito.
o fato de eu ser uma geminiana legítima em termos de gostar. Outro dia alguém me perguntou, né, Foucault, para que planeta eu me mudaria? Eu falei para nenhum, porque nos outros não tem nem museu e nem biblioteca com cafeteria. Eu não iria para nenhum lugar que não tivesse uma biblioteca ou um museu. Eu sou essa pessoa. Então nem todo mundo tem isso. Mas como uma coisa que é uma coisa que é fácil para mim, eu tenho preocupação, como eu disse, com aquilo que eu faço. Uhum. Eu me preocupo se eu vou falar algo que é verdadeiro ou não, que é o mais acertado ou não. Eu me preocupo com a qualidade daquilo que eu entrego. Então, se eu faço algo que não fica bom, o meu nível de autocrítica é grande, né? Eu fico preocupada com isso. Então, o fato de eu ter múltiplos interesses e pensamentos erráticos me faz me interessar por muita coisa, né? E ir juntando isso na minha personalidade, na minha sala de aula, na minha interação com os pacientes, na minha interação com os meus amigos, né? Eu também gosto de conhecer pessoas diferentes, de conviver com pessoas diferentes. Isso é uma coisa que eu acho interessante, que é estimulante para a cabeça da gente. Então, por exemplo, quando eu converso com um fisioterapeuta que é dançarino, é diferente de conversar com os fisioterapeutas que estão no HC, que eu vejo todo dia, né? Uhum. E é ter um pouco dessa visão de futuro também. Eu acho que às vezes no dia a dia é tão pesado, sabe? Que as pessoas não param para refletir. Por exemplo, a gente está vivendo hoje um momento super diferente, que é essa mudança da pesquisa exclusivamente dentro da universidade para profissionais, clínicas que estão gerando pesquisa. Uhum. Então, enquanto a universidade está discutindo se o financiamento privado causa distorção naquilo que está sendo pesquisado, tem clínica fazendo coisas já. Nós não estamos falando de clínicas que testaram medicamentos sem nenhuma base e tentaram publicar sem comitê de ética. Da fisioterapia, a gente não está falando disso. A gente tem muito fisioterapeuta extremamente bem qualificado, que sabe o que é um comitê de ética, que sabe o que é um guideline, que sabe que dado vira gestão clínica e que sabe que dado interessa a outros colegas em termos de o que eu faço que é efetivo e custo efetivo. Então, nós estamos vivendo agora esse momento, mas tem gente na universidade achando que não. Achando que as coisas continuam só lá dentro, entendeu? Sim. Então, eu gosto de estar com o olho na frente. De vez em quando tem umas nuvens, uma cerração, uma coisa assim. Porque eu gosto de olhar para frente. E isso é um hábito. É uma coisa que se desenvolve. Não é algo só da Ana Maria. Você também pode ser assim, eu acho. Sim, com certeza. E é uma das coisas que eu venho aprendido muito com a Ana, todo esse processo de toda a conversa que a gente tem, né? Cada Wine Zoom, que é uma rotina nossa de quarentena agora, né? Aonde a gente realmente troca muita figurinha. Eu acho que é muito estimulante você ver pessoas além do tradicional, mas a gente não está falando só de ser clássico, só de fazer da mesma forma que todo mundo, mas de tentar se jogar para algo diferente e, obviamente, embasado, né? Tudo que a gente está falando não é um negócio de ser muito louco e qualquer propaganda nova que aparece um gatinho lá, a gente já fala, acho que é legal e vai acontecer, né? Então, ele é um processo muito consciente, na real, né? Quando a gente fala disso da Ana, né, de ser destemida, eu acho que ele tem uma consciência e um embasamento por trás que não é a loucura pela loucura, né? Todos somos loucos, mas muitas vezes pareceu ser só a loucura pela loucura, sabe? Muitas vezes, e tem que ser assim mesmo. Sim, por isso que a gente é amigo do Igor, né, Ana? É uma pessoa que mostra pra gente, né? Mas com muita sabedoria. Ele baliza a gente, né? Ele baliza. Talvez. Me sinto mais normal perto dele, né? Então faz parte. Eu me sinto mais normal perto de um monte de gente, não precisa nem ser o Igor. Muito bom. Rafa, considerações finais? A gente está nos seus 40 minutos aqui. A Ana vai falar muito ainda pela frente. Então, acho que por hoje podemos encerrar. Eu gosto de pensar, né, eu acho que eu tenho essa característica de inquietude também, o que, na verdade, acho que é muito favorecida pelo momento atual, né? Porque eu fico vendo o que a Ana estava comentando, né, das universidades discutindo. Apesar de sempre ter tido um pé na academia, eu sempre achei o processo, a velocidade com que as coisas aconteciam
na pesquisa e na universidade muito burocráticos. Eu sempre achei que isso refreava muitas vezes as novidades, né? Talvez foi por isso que eu sempre tive um pé no empreendedorismo, né? E tentei eu mesmo botar ideias em prática e criar negócios que solucionavam algumas dores que eu tinha, porque eu não conseguia me identificar com a velocidade dos lugares, né, onde as soluções poderiam vir. E eu acho que o momento que a gente vive hoje está muito nisso, assim, por exemplo, a gente hoje vive um momento que quem é inquieto faz uma startup, né? Faz uma edtech, ele soluciona o problema criando uma empresa que é rápida por natureza, que tem que errar rápido para acertar logo, né, na próxima tentativa. Então, assim, a cultura da inquietude hoje é um momento muito bom para isso. A gente já falou isso no episódio 0 também. A gente vive hoje um momento onde a informação está disponível, onde talvez uma das habilidades mais importantes do século XXI é a ideia do lifelong learning, né? Que é a ideia de você continuar sendo um aprendiz ao longo da vida toda. E na verdade, eu queria até acabar minha fala com uma frase que eu falei para um aluno uma vez num curso, que eu nem lembro onde era, acho que foi alguma cidade, que eu fui dar um curso presencial e tinha um aluno que ele estava no primeiro semestre da Físio. E eu estava dando um curso para alunos que tinham 10 anos de formado, 15 anos de formado. Tudo que eu falei ali para ele, né, e eu gosto assim de tentar trazer discussões que eu brinco, eu tento trazer discussões da fronteira da ciência, né? Eu adoro falar daquele assunto que a gente acaba falando assim, a gente ainda não sabe. Eu vejo que isso é muito confuso para muito clínico, né? Mas eu adoro falar disso. E eu via que esse aluno estava super empolgado, participando. E aí ele chegou para mim no final do curso e falou assim, poxa, você acha que eu devo mudar de universidade, eu devo trancar minha matrícula, né? Eu devo ir para outra, eu devo ir para São Paulo? Eu falei assim, cara, olha em volta. Você está aqui com pessoas com 15 anos de formado das melhores universidades do Brasil. De onde você veio não faz muita diferença. Hoje em dia, principalmente. No passado abria a porta, mas hoje, de verdade, eu acho que não faz tanta diferença assim. Eu acho que os hábitos que você cria e a pessoa que essa inquietude, esse hábito de sempre se renovar, de estudar ao longo do tempo, é isso que faz ao longo de 10, 15 anos uma pessoa que, independente de onde ela veio, ela vai chegar em algum lugar diferente daquela que fez uma baita faculdade, mas entendeu que o processo tinha começo, meio e fim e ficou parada no lugar. Então, eu sempre dei muito valor, talvez até em excesso, para a instituição. Hoje eu não olho tanto para isso. É óbvio que a instituição abre portas, é óbvio que ela abre networkings, é óbvio que ela pesa em vários sentidos, mas quando a gente fala, né, in the long run, quando você fala da estrada, de uma corrida, encara o processo como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros, eu vejo que da onde você veio faz muito menos importância, né, ou é muito menos importante do que o hábito de aprender sempre, a postura profissional, né, com como você se relaciona, a postura de ser sempre humilde e querer aprender, mesmo que a pessoa talvez... eu sempre penso isso, um ser humano que se dedica exclusivamente a uma coisa sempre tem algo especial para ensinar. Sempre. Não é possível que alguém detenha todo o conhecimento do mundo. Então você sempre tem o que aprender, né? E aí a gente começa a entender que o cara veio da USP, UFSCar, veio da Unesp. Hoje, legal, eu acho que é uma baita baliza, é um baita currículo isso. Mas o cara que veio de qualquer outra universidade, mas tem postura, vontade, dedicação, hábito, ao longo de 10 anos esse cara pode chegar mais longe. Então, na geração que a gente vive, a cultura da inquietude me faz dar muito mais valor para as coisas que a gente vai discutir nesse podcast, né? Eu acho que a era do diploma passou. A era do selo da universidade que garante para o resto da vida que você está agora garantido, que você vai ter, né, oportunidades, isso já não existe mais, né? Porque um cara que fez qualquer outra universidade, que é inquieto, ele vai, às vezes ele tem uma ideia, ele vai conhecer pessoas, ele vai se botar como humilde, vai aprender, vai construir uma startup e vai trazer a solução por uma via diferente, assim. Não existe mais uma ou duas vias, isso que eu queria dizer, né? Não tem só a via do, eu fiz essa faculdade, então abri porta, eu virei professor. Tem um cara que não abriu porta, ele abriu uma edtech e hoje tem uma startup de tecnologia e ensino e está aí estourando, falando para 1 milhão de pessoas. Então, eu acho que a gente vive tempos diferentes que requerem posturas diferentes, né, das pessoas, alunos, professores e, enfim, todo mundo. Muito bom. Então, Ana, toma que o filho é teu, finalize o episódio de hoje. Então, por favor, últimas palavras de hoje.
fazer um gancho com o que o Rafa falou para dizer o que eu acho que esse podcast vai ter, tá? Tem uma frase muito clássica que quem faz a escola é o aluno. Uhum. Né? O aluno faz a escola. Uhum. Agora, tem um negócio que é neurociência, tá? O aprendizado, ele é mais duradouro quando existe ligado com a experiência uma forte emoção. Certo, Rafa? Tudo que a gente aprende ligado a emoções fortes, isso perdura por mais. A experiência, a vivência, o resgate daquela aprendizagem é muito mais significativo. Então, eu gosto muito da ideia de que o aluno vai se virar ao longo dos anos, mas a experiência de contato com o professor é muito importante. Eu vou tentar, gente, nesse podcast, uma coisa que eu não sei como é que vai ser ainda. Talvez seja, às vezes, mais claro, às vezes menos claro, mas eu gostaria muito de, na mesma oportunidade, estar falando para professores e alunos, no sentido em que essa experiência, se ela for forte o bastante, ela vai instituir na pessoa, que é o aluno hoje, esse gosto, esse desejo, essa vontade e essa capacidade, a habilidade verdadeira de continuar se formando e estudando. Uma coisa que eu vejo que está no futuro, dessas coisas que eu vejo bem lá na frente, é que a gente está voltando para o modelo do tutor. Uhum. Então, antes você tinha lá Sócrates, Platão, era meia dúzia de gente, sentava, conversava numa rodinha, pequenos grupos, gente que te acompanhava por anos, né? Te dando aí um pouco da experiência, compartilhando a experiência com você. Hoje, uma das formas que eu vejo de pós-graduação é você acompanhar um profissional mais experiente que você, ter horas de discussão com essa pessoa. Uhum. Isso é um negócio que tem um potencial enorme de peer, né? De ensino com pares, de peer learning, depois de pós-graduação. Isso tem muito potencial e a gente ainda não está usando isso tudo, porque a gente não aprendeu a fazer peer learning nem dentro da sala de aula ainda. Então eu quero falar dessas coisas que eu quero mexer com o imaginário dos professores e com o desejo dos formados, dos graduandos, em se dedicar de coração mesmo, com forte emoção, a esse processo, a essa experiência de aprendizado para uma profissão que tem tudo aí para se colocar na história como uma profissão de muito valor dentro do país, né? Que a gente consiga, então, criar esse ambiente frutuoso para a fisioterapia com esse podcast. É isso que eu desejo e espero poder colaborar com todo mundo. Muito bom. Então, Ana, eu gostaria de falar que eu fico muito feliz, né? Uma das coisas que eu aprendi com o nosso querido amigo Elinho, uma das coisas mais legais, acho que o projeto de Fisioterapia está permitindo, é permitir, né? Sem competir, né? E confiar. Então, assim, confio total esse momento para ti agora, tá? Então, agora você guia daqui para frente, tá? Gostaria de agradecer muito, né? Ter você aqui dentro do programa mais ativamente, cada vez mais. Para mim é muito, 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 muito bom. E é isso. Aproveitem, pessoas. Muito obrigado. E, Aninha, próximo episódio é teu. Valeu. Obrigado. Tchau.